nos permite estarmos mais uma vez juntos para louvar, para bendizer o nome do Senhor e para ouvirmos da sua palavra, para recebermos da sua porção para as nossas vidas nesses dias, amém? Como nós acabamos de cantar aqui, a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias. Você traz essa certeza em seu coração? Isso é poderoso e nos traz a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Por isso, quero aproveitar esse momento, em primeiro lugar, para dar as boas-vindas ao Ricardo, que está nos visitando hoje. Onde você está, Ricardo? Você pode se colocar em pé, por favor? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do Ricardo. Que Deus abençoe tremendamente sua vida. Você que está no seu lugar, você pode sair do seu lugar e dar um abraço ali, representar a igreja. Ricardo, seja bem-vindo, fique na paz do Senhor, fique à vontade, essa é a casa do nosso Deus, do nosso Pai. Aleluia. Que Deus abençoe tremendamente sua vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, quero trazer os avisos dessa semana. Nós temos os cultos. O primeiro é o culto online, que é a leitura bíblica, que é realizada todas as terças-feiras, às 20 horas. Então, você que ainda não se inscreveu no canal de Cristo Centro, que você possa fazê-lo ali no YouTube ou também no Facebook, para que você acompanhe as transmissões. Muitos são aqueles que têm nos procurado e falado que é a primeira vez que eles concluem um livro, uma leitura, com entendimento, com esclarecimento. E quanto mais que nós temos caminhado durante toda a pandemia. Então, logo, logo nós concluiremos a leitura juntos de toda a Bíblia, amém? De uma forma simples e clara. Então, faça parte disso. Quarta-feira, teremos o nosso culto aqui às 19h30 e o culto de oração na quinta, às 19h30. Peço que você guarde aí no seu coração, no domingo, dia 25, nós faremos culto normal, amém? Então, às 18 horas, nós teremos culto aqui na igreja. E também, no dia 1º de janeiro, nós realizaremos, também caiu num domingo, realizaremos o primeiro culto aqui normal, às 18 horas, com a celebração da ceia do Senhor. Então, a primeira ceia do ano. Então, tente se agendar, se programar para estar conosco, porque nós começaremos ali o primeiro dia do ano, todos juntos, ceando na presença do Senhor. Amém? Creio que são todos esses avisos e quero pedir para que você curve sua cabeça por um instante, para que nós oremos agora para partirmos para a palavra. Pai, Tu és poderoso, Tu és grande e fiel. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial. O Senhor já tem conduzido todas as coisas, falado por intermédio das orações, por intermédio dos louvores, da ministração. E pedimos a Ti, Senhor, segue, Pai, conduzindo e ministrando as nossas vidas, Senhor, segundo o que está em Teu coração, Pai. Coloco minha vida nos Teus pés, peço que o Senhor me use como canal de bênção e que o Senhor nos conceda neste momento, Senhor, ouvidos abertos e atentos para receber a Tua palavra, um coração ensinável para degustar do Teu banquete nesta noite, Senhor, e que possamos, Pai, receber de toda a Tua porção, sempre com um coração agradecido diante da Tua presença. É o que nós declaramos crendo, no nome do Senhor Jesus oramos. Amém? Amém. Queridos, nós estamos neste mês com a temática do Apocalipse. Apocalipse agora, não é? E nós temos aprendido grandes coisas e pouco se tem falado acerca dos últimos dias e falado acerca de como nós devemos nos preparar para este momento. Nós que cremos no Senhor Jesus, que o recebemos como Senhor em nossas vidas, que cremos que Ele veio à terra, colocou os seus pés aqui para trazer uma nova história, uma nova vida para nós. E devemos entender que não é simplesmente algo que nós guardamos em nosso coração e que não afeta os nossos dias. Mas como nós ouvimos aqui na quarta-feira, nós aprendemos que a perseverança é resultado da fé. Mas é exatamente essa perseverança, por intermédio dela, que nós conseguimos ficar
firmes em Cristo Jesus. Nós temos que perseverar em todo o tempo, e eu quero te lembrar, se é preciso perseverar, significa que não é fácil, não é? Tudo aquilo que é fácil, simplesmente acontece. Nós não precisamos perseverar. Mas aqui a palavra nos ensina que precisamos de perseverança, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Que nós possamos caminhar. Então, se nós estamos falando acerca disso, nós vamos falar hoje sobre a fé. E se eu pudesse dar um tema, eu diria que a fé em Cristo Jesus é a garantia do encontro com Ele. Amém? Esses dias, o Senhor me trouxe algo ao coração e eu comecei a ler nas Escrituras e me chamou muito a atenção. O fato de que Cristo veio em busca de fé. A primeira vinda do Senhor já nos revela essa busca pela fé na terra. Nós podemos observar que quando ele veio a primeira vez, ele afirmou que veio para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, ele veio para o povo que Deus já havia chamado, que já havia edificado, já havia constituído. Mas este povo não creu nele, não acreditou nas suas palavras, mesmo sendo o povo detentor da promessa. Mesmo sendo o povo que havia recebido todas as profecias que anunciavam a vinda do Messias, não creram nele, não creram em sua palavra. Mas o Senhor encontrou fé aonde não era esperado. Amém? Nós vemos a palavra que nos cita o exemplo da mulher samaritana. Uma mulher que fazia parte de um povo que havia sido ali, vamos dizer, abandonado. Vamos colocar dessa maneira. O povo de Deus já não os reconhecia mais como parte daquele corpo que servia ao Senhor. Mas essa mulher foi uma mulher de fé. Ela falou acerca do que ela conhecia, acerca daquilo que ela esperava, trouxe questionamentos sobre posições e falas daquela época. Demonstrou fé quando o Senhor se revelou como Messias, como Cristo, e saiu a anunciar, não é verdade? Trazendo salvação para todo o seu povo. Nós vemos também a questão do centurião romano, que o Senhor observou a sua postura, quando ele, preocupado com o seu servo, disse ao Senhor: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua, e eu tenho certeza que ele será curado. O Senhor Jesus se admirou dessa fé e disse: nossa, quão grande é a sua fé, até agora eu não encontrei nada igual. E esse não fazia parte do povo. A mãe da menina endemoniada, que esperou com que o Senhor se afastasse um pouquinho e foi aos seus pés clamando o favor e a misericórdia pela sua filha. E mesmo ele dizendo que não era certo que ele desse o pão dos filhos aos cachorrinhos, a mulher sunamita olha para ele e diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas, dos pães que caem da mesa dos seus donos. E ele diz: grande é a sua fé, mulher. O Senhor acabou encontrando, e outros exemplos mais na palavra existem. Antes de curar, antes de libertar alguém, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Nós podemos mudar um pouquinho essa pergunta e podemos dizer assim, que seria o mesmo que: você tem fé para quê? Sua fé é suficiente para viver o quê? Qual o grau da transformação que a sua fé alcança? Ou melhor, quão grande é a sua fé? Você sabia que o Senhor Jesus, ele encontrou além das fronteiras de Jerusalém e de Israel, ele encontra fé. E é exatamente ali que começa a história da igreja do Senhor, porque ele começa a reunir povos,
línguas, nações, por meio da fé nele. A fé em Cristo Jesus. E tendo esse conhecimento, foi que Martinho Lutero, o mártir da Revolução Protestante, declarou e afirmou que a igreja possui 5 pilares. O que é um pilar? Pilares são colunas da igreja, os elementos estruturais, as colunas que sustentam. Então, normalmente são aqueles que dão suporte. Normalmente são usados em edificações. E estes 5 pilares são conhecidos como os 5 sós. Estranho, não é? Mas vocês vão entender. São eles, primeiro, só a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, só a graça perdoa pecados. Terceiro, só a fé leva à salvação. Quarto, só Cristo é o Salvador. E quinto, só a Deus seja toda a glória. Amém? Esses são os 5 pilares, as 5 colunas da igreja do Senhor Jesus, e não há outro. E quero afirmar, sim, a fé é uma das colunas da igreja, um dos pilares da igreja, pois só a fé leva à salvação, pois escrito está, o justo viverá pela fé. Amém? Romanos 1:17. Paulo traz essa afirmação, só o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus, ele traz em seu livro a definição da fé, quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Aqui é a definição da fé. E é por intermédio dela, única e exclusivamente, que nós podemos agradar a Deus. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradá-lo, nós precisamos ter fé. Precisamos crer no Senhor e reconhecer que Ele é fiel e Ele vem de encontro com aqueles que o buscam e o procuram. Amém? Outra coisa, por mais que seja tão poderosa, tão grandiosa, tão importante e eficaz, ela é impalpável. Não podemos tocá-la, não podemos segurá-la ou contê-la. A palavra de Deus diz que a fé é invisível. E Paulo também afirma, nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Amém? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. E aqui eu só queria te trazer uma base da importância da fé, porque hoje nós estamos no século 21, num período onde o capitalismo e o materialismo estão aí à tona, conduzindo e direcionando todas as coisas. E se tornou muito comum que as pessoas se apeguem aos locais e se apeguem aos objetos. Isso é normal. Algumas pessoas não conseguem ficar sem ter um celular na mão, por exemplo. Ou não conseguem abrir mão de um lugar determinado onde ela se estabeleceu. E por conta disso, se torna cada vez mais difícil e desafiador pregar, anunciar uma fé que ninguém vê, que ninguém toca, que ninguém pode ir na loja do shopping e comprar, que ninguém pode possuir ou ganhar de alguém. Mas a palavra tão maravilhosamente nos diz, você pode abrir a sua Bíblia comigo? No Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 29. Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Nós temos que sempre
trazer isso ao nosso coração. Então, Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Amém? Aqui era a passagem de Tomé, que duvidava daquilo que foi anunciado. Quando as mulheres anunciaram a ressurreição, ele não creu. Quando qualquer outra pessoa disse, ele deixou o seu coração em incredulidade, e o Senhor, quando teve com ele, disse: você apenas crê porque me viu. Mas bem-aventurados, felizes são aqueles que creem sem precisar ver. Você crê que essa bênção está sobre a sua vida? Aleluia, glória a Deus. É pela fé que nós experimentamos o sobrenatural de Deus aqui na terra, que nós vivemos as experiências. E o Senhor Jesus fez uma pergunta muito pertinente, muito importante, e que nos leva ao contexto que nós estamos caminhando neste mês. Lucas, capítulo 18, verso 8. Jesus traz uma pergunta muito importante. E nós devemos perguntar isso para o nosso interior, para o nosso coração. Nos momentos que estamos vivendo, nas circunstâncias que estamos passando, como fica essa pergunta? Lucas 18, 8. Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Aqui nós estamos falando do retorno do Senhor Jesus. E ele perguntou, porque muitos falam da justiça, buscam a justiça, buscam o intervir de Deus. Esse texto fala da viúva persistente, fala da orientação de você bater, buscar, de você insistir e permanecer. E ele fala: a justiça virá. Mas não se deve permanecer apenas na presença de Deus, buscando a justiça, buscando a resposta, buscando o favor, a solução de nossas causas. Mas ele fala: e quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? O que está tomando o centro da nossa vida? E aí eu quero parafrasear a pergunta de Cristo. Quando Jesus voltar, a igreja terá esse pilar da fé? Esse pilar tão importante que nós ouvimos, ele estará? A igreja terá esse pilar? Nos últimos dias nós temos visto, para nossa tristeza, inúmeros teólogos e estudiosos da palavra de Deus que acreditam que não, que algumas coisas podem ser feitas de diferente, alterando o pilar da fé que Deus havia estabelecido. Que algumas alterações na palavra, algumas alterações na prática, algumas alterações no curso do Evangelho são necessárias para que se atualize aquilo que nós chamamos de igreja. Muitos afirmam que com certeza o Senhor, quando voltar, não encontrará fé, pois nos últimos dias muitos se esfriariam, muitos apostatariam, deixariam a sua fé, abandonariam suas igrejas, e pouquíssima fé genuína seria apresentada e encontrada pelo Senhor, ou seria conservada no meio daqueles que se declaram cristãos. Isso é uma afirmação muito triste. E Paulo escreve aos Romanos
acerca disso, e ele diz: consequentemente, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Em outra versão diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, amém? Então nós temos o acréscimo em nossas vidas da fé por intermédio de nosso ouvir da palavra de Deus, o nosso frequentar, o nosso conhecer da palavra de Deus quando estamos atentos. Mas estamos vivendo um tempo em que os sinais do fim estão ficando cada vez mais fortes, mais presentes e mais evidentes. Talvez você olhe para mim e diga assim: imagina, pastora, não estou vendo sinal nenhum do fim. Não estou vendo sinal nenhum dessa alteração, desse anúncio dos últimos dias. Mas existem alguns que estão mexendo no pilar da fé cristã. E esse é um dos sinais de que os últimos dias estão chegando. Olha só o que está acontecendo. Eu digo aqui no contexto Brasil, amém? Porque no contexto mundo, inúmeras outras coisas mais ocorrem. Mas aqui no Brasil, está sendo anunciado por muitos conceituados líderes cristãos de igrejas grandiosas, que é necessário ser feita uma releitura da Bíblia, porque ela está desatualizada. Porque ela precisa ser contextualizada no tempo de agora. Nessa geração, nas práticas, nos conceitos e naquilo que verdadeiramente importa nessa época. E com isso, trazem afirmações como: algumas práticas não são mais pecado, não são mais consideradas pecado. Mesmo estando escritas na palavra, mesmo tendo sido pregados por inúmeros anos, a fio, eles afirmam que no contexto de agora está desatualizado e aquilo que é escrito como pecado não é mais pecado. Isso é perigoso, porque nós nos levantamos assim contra os anúncios do Senhor Jesus, contra a própria palavra. Quando eles tratam da questão homoafetiva, já desconsideram o pecado, mesmo a palavra de Deus dizendo que é abominação perante o Pai. Quando logo vamos falar do contexto da mentira, a mentira vai deixar de ser pecado então, e outras coisas mais. Aquilo que era errado está sendo considerado como certo. O que impede do certo ser considerado como errado? Cada vez mais. Estamos também vivendo um período onde está sendo anunciado inúmeras teologias apoiadas por pessoas de esquerda. Vamos lá. Teologia inclusiva. Entendam uma coisa. Quando nós dizemos e afirmamos: venha para o Senhor Jesus, assim como você está, significa que o Senhor, Ele recebe e Ele vai tratar, vai trabalhar com aquelas vidas. Não estamos dizendo que aquelas vidas podem permanecer como estão. Porque o Senhor Jesus nos ensina tanto amor da parte do Pai, que só de você acompanhar a caminhada dele com os discípulos, você vê que cada um deles foi transformado, exortado a cada dia, na convivência. Então, como podemos dizer nós que a palavra não tem o poder de nos exortar, de nos transformar, de nos chamar ao entendimento? Inclusiva. Teologia da libertação. E aí talvez você pense assim: a teologia da libertação, ela está baseada no contexto de expulsar demônios. Não, era num contexto de separatismo. De poder dizer o que é os que podem e os que não podem estar ou participar. Entra até dentro do contexto que fala da separação dos povos. Teologia da prosperidade.
aonde nós devemos apenas buscar e crer que nós receberemos acerca da prosperidade, e ela se torna o ponto principal do nosso culto. Positivismo, vai, você consegue, Deus é contigo, não importa o que você está fazendo, não importa o quanto você esteja errado, Deus é contigo. Você vai alcançar, você vai viver, mesmo em meio a pecados. Entre outras, e agora mais recentemente, que é o que está explodindo aí na internet, a teologia preta, que é onde, infelizmente, para nossa tristeza, um cantor sai aí falando que, insinuando que o hino, através do hino, alvo mais do que a neve, está sendo manifesto um tipo de domínio. Ou seja, está sendo insinuado a indução, a necessidade do embranquecimento. Então ela carrega embutida uma mensagem de racismo. Sendo que quando nós paramos para ver, um abolicionista lá da época de Lincoln, de Abraham Lincoln, ele diz que este hino, ele leva a todos, indiferente de cor de pele, de língua e de nação, ele leva a todos ao entendimento de que em Cristo Jesus e através do sangue de Cristo, todos nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Ou seja, todos nós somos purificados por igual. Não há diferença mais no meio do corpo de Cristo. Olha a diferença. Mas não para por aí, porque também hoje já começou outro falando a respeito do hino Nosso General é Cristo. Porque não se pode mais cantar este hino nas igrejas, porque este hino apenas está fazendo uma apologia à ditadura. Uma insinuação. E, infelizmente, são músicos atuais e famosos que estão bombando essas mensagens na internet. O que nós devemos parar e pensar, e por isso eu te faço uma pergunta: se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o que virá aos nossos corações por ouvir uma palavra alterada pelos homens? O que adentrará às portas da igreja? O que será inserido na igreja, disseminado no meio do corpo, através das alterações feitas segundo o entendimento e vontade dos homens? Que fé é essa que será apresentada ao Senhor Jesus naquele dia? Como ficará o pilar da fé? Mais uma pergunta. Quando o Senhor fez essa pergunta, dizendo: quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? Nós também precisamos entender que Jesus está em busca da fé, e foi assim que eu comecei, não é verdade? Ele veio à terra em busca da fé. Então ele não vem buscar aquilo que é bonitinho, ele não vem buscar aquilo que é perfeito, ele não vem buscar aquilo que é agradável, ele não vem em busca da inocência do homem, e glória a Deus por isso, porque se viesse, ninguém seria encontrado, ninguém poderia ser encontrado com esse critério. Mas ele vem exatamente em busca e à procura da fé. Ele vem exatamente buscar em nós encontrar o pilar da salvação, o que nos sustenta e que nos mantém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Cristo vem para encontrar o pilar da salvação. E nós precisamos agora urgentemente nos atentarmos em tudo isso que está acontecendo. Talvez você olhe e diga assim: não,
Pastora, mas isso está acontecendo na igreja tal, na outra igreja, isso não acontece aqui, isso não acontece onde eu estou, isso não acontece na minha casa. Mas, queridos, vocês nunca perceberam que tudo aquilo que vai acontecer, de antemão começa a ser propagado na internet através dos meios de comunicação? Tudo aquilo que há uma pretensão de ser aceito, muito antes, com antecedência, começa a ser disseminado, para que então possa ser aceito. Talvez você diga assim, não, mas eu não concordo com nenhuma dessas teologias, mas quando alguém te pergunta, ou quando você se depara com alguém que está vivendo uma condição de pecado, qual é a sua postura? Você tem coragem com amor em se manter firme e dizer assim, olha, eu não concordo com isso? Ao ser questionado, você tem a postura de com amor, e entenda, a exortação na Bíblia sempre foi com amor, partiu disso, não é providência de Deus. Com amor, se a pessoa perguntar, você concorda com isso, ou você disser não, eu não concordo, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e eu creio que o Senhor tem um outro caminho para a tua vida, eu creio que o propósito de Deus é diferente. Ou simplesmente você se cala para você não se interpor com ninguém, você não ter um problema com ninguém. Afinal de contas, eu cuido da minha vida e ele cuida da vida dele. Eu pensei que nós tínhamos sido chamados para pregar o Evangelho. Eu pensei que nós tínhamos sido chamados para anunciar as boas novas de cura, transformação, libertação, restauração. Eu pensei que o ID dizia respeito a nós, que nós tínhamos sido, através de Cristo Jesus, comissionados a viver o ID. Então, quando eu vou a algum lugar, eu não vou como a pessoa da Kátia, eu vou como serva de Deus. E independente do que aconteça, ali está uma serva de Deus. E de repente, uma necessidade, uma situação, o que nós vamos fazer? Às vezes você vai passear e alguém fala para você, eu estou com uma dorzinha. Eu tive uma experiência uns dias atrás com isso. A pessoa chegou em mim, me tratou muito bem, me recebeu com carinho, como sempre faz. Aí ela começou a dizer, eu estou com um problema sério, eu fiquei doente, eu estou com uma dor aqui, tal. E aí quando eu fui me despedir dela, eu falei assim, você aceita que eu ore por você? Aí a mulher tomou um susto assim, aceito. Ela permitiu, eu fui orar pela mão dela. Mas isso tem que começar a se tornar cada vez mais comum em nossas vidas, amados. Porque nós temos que levar o ID. Se a pessoa permite, entenda, você não vai fazer nada. Você permite, você deixa eu orar. Deixa eu declarar o reino de Deus sobre a tua vida. Deixa eu declarar o favor do Senhor sobre a tua vida, que você terá um encontro com Ele. Foi isso que o Senhor fez ao nos chamar. Vocês abriram aí? Então, Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Vocês são salvos pela graça. Então, não foi por mérito, não foi porque somos bonzinhos, não foi porque nada, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos ou que um dia fizemos de bom. Mas tem a ver tudo com o Senhor, com a ação dEle para conosco, e nós podemos viver essa verdade, podemos viver a cada dia essa verdade, exatamente por intermédio da fé que está dentro de nós. Então nós precisamos levar a se mover através das nossas vidas e impactar os lugares aonde nós estivermos, aonde o Senhor assim nos permitir. E deixar com que essa fé transborde. Afinal de contas, não era essa a pergunta do Senhor Jesus? O que queres que eu te faça? Lembra que nós parafraseamos? Até onde alcança a tua fé? Como diz o meu esposo, se você tem pedido fé para curar, comece, mas tem uma pessoa com dor de cabeça, impõe as mãos e comece a orar. Posso orar por você que está com dor de cabeça? Quando a cura vier, você começa a ficar mais ousado e vai progredindo.
é como um exercício, é que nem a academia, dói nos primeiros dias algumas coisas porque nós estamos enferrujados. Mas depois que vai fluindo e você vai se exercitando, vai colocando em prática, aquilo vai ficando tão normal na sua vida, que aí você começa a fazer os outros passar vergonha. Eu falo isso porque algumas pessoas já não querem mais andar comigo. Na infância, na adolescência, meus filhos não gostavam muito de ir no mercado comigo não, porque eles falavam que eu fazia eles passar vergonha. Que eles me apresentavam alguém, ou eu via alguém dentro do mercado, e o senhor mandava falar alguma coisa, eu ia lá e falava, a pessoa começava a chorar, e aí ele falava. Eles falavam assim, ai mãe, a senhora faz isso, não faz isso não. Só que isso está ficando cada vez mais escasso, não é verdade? Nós estamos fechando as portas da igreja, entendam meu pensamento. Estamos fechando a porta da igreja para aqueles que precisam, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Aonde nós estivermos, nós levaremos luz, amém? Aonde estivermos, colocarmos a planta dos nossos pés, nós tomaremos posse do lugar e haverá cura, libertação, restauração, mover, haverá o poder de Deus ali alcançando as vidas. Por quê? Porque o pilar da fé está firme em nós. Nós agiremos pela fé, viveremos pela fé, seremos movidos por meio da fé. E nada nos paralisará, amém? Nada nos paralisará. Então, muitos no dia do juízo, no grande dia, eles serão aqueles crentes que professam a Cristo, professam uma religião cristã, e que ostentam uma vida de santidade. Você já viu isso? Você já viu crente ostentar a vida de santidade? Isso é triste. Porque ele começa a medir o grau, ele começa a se comparar que ele é melhor do que os outros. Ele começa a se achar mais santinho, mais bonitinho, eu sou mais obediente, eu faço, mas sempre se comparando com os outros. Né? Eu não sou que nem... Parece até um fariseu, né? A gente lembra na palavra, eu não sou que nem esse publicano não, eu faço isso, faço aquilo outro. E aí, às vezes, nós podemos estar ostentando um alto padrão de moral, baseado enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, enquanto eu me santifico, enquanto eu não ajo como alguns que eu conheço. Isso é complicado, porque às vezes isso pode estar também na prestação de serviços dentro da igreja, ostentam baseado naquilo que fazem, naquilo que conseguem, quanto são melhores ou quanto são mais hábeis para alguma coisa. Muitos se julgarão piedosos, eu sou cheio de misericórdia, eu me orgulho disso. Quanto eu me ajudo as pessoas, quanto eu sou bonzinho. Então, isso faz com que eles comecem a acreditar, ou com que nós comecemos a acreditar, que nós alcançamos o mérito para a nossa própria salvação. A certeza que carregamos dentro do nosso coração quanto à nossa salvação, ela está totalmente destituída dos nossos feitos, mas ela está totalmente vestida dos feitos de Cristo Jesus, porque foi na cruz do Calvário que o puro e santo se entregou para purificar e santificar aquilo que estava perdido, por isso estamos aqui. Amém? Então, nós não devemos ficar guardando e trazendo isso dentro do nosso interior, mesmo que gerando um orgulho cristão, muitos até dizem que é um orgulho santo, de não ser como alguns, de não viver certas coisas, e acabamos às vezes acreditando que essa nossa caminhada, com certeza ela chegará até a salvação, mas baseada no que fazemos. Acerca disso, o Senhor disse, assim, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Abra sua Bíblia lá em Mateus 7, versículo 22 e 23. Então, o Senhor diz que naquele dia muitos se achegarão a Ele com essa afirmação. E eles começam a apresentar ao Senhor aquilo que Ele não está procurando. Quão terrível é! Alguém te pergunta A, você responde B.
Não é verdade? Não, mas eu estou perguntando isso aqui. Não, mas não sei o que não sei o que. Não, mas eu estou perguntando isso aqui. Não, mas você está entendendo aquilo. Aqui está dizendo que eles começam a apresentar para o Senhor Jesus exatamente aquilo que Ele não está procurando, que são os seus feitos, que são as suas ações, que são as suas obras, ou o que eles julgam ser as suas boas obras, suas próprias obras. Mas aí no verso 23 o Senhor responde, e Ele diz: nunca os conheci. Olha isso, gente. Que palavra dura. Que afirmação pesada é essa? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, ou em outra versão, vocês que praticam a iniquidade. Olha isso, irmãos. Se o Senhor é aquele que sonda o coração e conhece a razão, a motivação pela qual fazemos as coisas, quando fazemos com a motivação errada, estamos pecando diante do Senhor. E quando insistimos com isso, nós estamos praticando iniquidade. Que é não reconhecer que é pecado a nossa ação. Que a nossa decisão é pecaminosa. Que ela tem um cunho que não é o que o Senhor espera. Que ela tem uma diretriz, ela tem ali uma esperança, uma vertente, que não é aquela que a Bíblia nos afirma. Mas Ele é categórico. E Ele responde e diz: nunca os conheci. Ele declara que Ele não reconhece seus feitos. Não reconhece aquilo que você está afirmando e aquilo que você realizou. Olha que terrível. Estamos falando dos últimos dias, estamos falando de nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. E a fé precisa estar firme dentro de nós para que tenhamos uma motivação correta. Fé para sermos trabalhados, fé para sermos corrigidos. Porque não basta ter fé para ser salvo se nós não aceitamos as correções. Então a nossa fé está com problemas, está com dificuldades. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos exortar, para nos corrigir. E uma verdade poderosa é que o Pai corrige todos aqueles a quem Ele ama. E nós devíamos ficarmos muito felizes quando o Pai nos corrige. Quando Ele vem e trata conosco. Quando Ele nos mostra que o caminho que estamos traçando não é um caminho agradável. E o salmista diz: ó Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e desvia-me dele. O nosso coração é muito complicado e ele tende para as coisas ruins. Ele tende para o lado ruim. Mas Papai, Ele é aquele que sonda os corações. Deus é o único que tem esse poder, sonda o coração dos homens e Ele conhece a sinceridade de cada um. Ele sabe exatamente. Então, ninguém será ali diante do Senhor justo aos seus próprios olhos. Porque o Senhor conhece, nós podemos tentar falar qualquer palavra linda e maravilhosa diante de Deus. Ele conhece a nossa verdade. Ele sabe exatamente como nós estamos por dentro. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Nada passa desapercebido do nosso Deus. Mas seremos avaliados pela fé em Cristo. Nós seremos avaliados porque é um dom de Deus. E nós devemos nos esforçar para cuidar dos dons que o Senhor nos dá. Nós devemos nos esforçar para trabalhar a fé. Deus nos julgará pela fé em Cristo Jesus e não pelos seus esforços humanos em fazer ou em estar.
mas em se dedicar ao Senhor. Sim, talvez você pergunte assim, seremos avaliados então pela fé? Sim, exatamente pela fé em Cristo Jesus, porque a palavra nos diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que se entregou para que nós pudéssemos crer. Foi Ele que consumou todas as coisas e trouxe para nós ali a promessa de que voltará para nos buscar. Então, Ele é o autor, Ele é o consumador. Não teríamos fé se não fosse a ação, o mover, a intervenção e o cuidado do Senhor Jesus para conosco. E nos dias finais, nos dias que se aproximam, quantos são aqueles que apenas estão presos na religião? Quantos são aqueles que apenas repetem as práticas? A ir à igreja. Queridos, eu não nasci na igreja evangélica, tá? Eu nasci na igreja romana. E eu aprendi ali que todos os domingos eu tinha que estar naquele lugar. Então, de modo que eu vivesse minha vida e todos os domingos eu estivesse ali. Então eu tinha minhas práticas, eu tinha ali minha vida, caminhava, fazia todas as coisas, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Estou falando de mim. Sem conhecimento nenhum de leitura bíblica. Apenas cumprindo as regras internas e cumpri todas elas. Participei de todas as divisões que você possa imaginar que uma mulher possa participar. Eu só não fui freira porque Deus me libertou, mas eu estava sendo preparada para isso. Tá? Eu, desde criança, desejava, né, quando eu era criança, eu desejava ser freira, e nos meados da minha adolescência para a juventude, o Senhor se manifestou, falou comigo e eu rompi com esse desejo. Mas ali não tinha conhecimento nenhum, não tinha ensino nenhum, apesar de participar de tudo. Nos dias de culto estava eu lá no altar, fazia as representações, as apresentações, eu participava de tudo. Só que eu não tinha o conhecimento do Senhor e estava presa apenas na religião. E quantos nos dias de hoje apenas trocaram de religião, apenas migraram, vão para a igreja cristã, ouvem a palavra, ouvem que precisam ter um relacionamento com Cristo Jesus, que precisam buscá-lo e se buscá-lo o encontrarão, mas continuam apenas indo aos cultos aos domingos. Não tem intimidade nos outros dias. Não falam, não procuram, ficam presos na religião. E quantos são os religiosos que estão cansados? Que dizem assim, ó, nós estamos servindo ao Senhor, mas eu ando tão cansado nos últimos dias. Desanimado. Descrente que algo poderoso pode acontecer, algo novo pode acontecer em minha vida, que um milagre pode adentrar as minhas portas. Quantos estamos assim? E quando vimos um milagre, ouvimos um testemunho, um anúncio, ou mesmo quando recebemos uma palavra, até alegramos o nosso coração, mas depois a frieza toma conta. Como se nada pudesse mudar em nossas vidas. Como se tivesse sido apenas uma alegria momentânea. E eu quero te trazer à memória, a alegria que Jesus tem para você não é momentânea, ela é perpétua. É perpétua. A paz que Ele tem para você não é momentânea, é perpétua. E ela excede o entendimento. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas quantos estão assim? E muitas vezes, eles nem percebem a ausência da fé em si. Apenas cumprindo rituais, apenas frequentando, cumprindo uma agenda, tal dia, tal hora, em tal lugar. Opa, bati meu ponto, cumpri minha obrigação. Gente,
eu vim de uma casa que a palavra obrigação era algo muito comum. Por quê? Porque tinha um contexto romano, então você tinha que cumprir as obrigações. Os dias certos você tinha que estar lá. Eu, no meu caso, tinha outros compromissos internos, então eu chegava muito mais cedo, fazia outras coisas, tá? Mas aí eu tinha os meus irmãos, que serviam aos demônios, que eram espíritas, e eles tinham as suas obrigações. Então, de pequenininha, eu ouvia essa palavra, obrigação. E nós não podemos deixar que o nosso serviço ao Senhor, o nosso culto ao Senhor se torne uma obrigação. Apenas algo que eu tenha que fazer. E que perca o brilho da alegria, o brilho do amor, o brilho da dedicação, da felicidade de ter o privilégio de poder fazer algo para Jesus, de estar junto com os irmãos em comunhão. E nós, muitas vezes dentro disso, quando nós não nos percebemos que a fé já não está mais dentro de nós, ou já não tem mais lugar dentro de nós, não tem mais força para nos mover, sabe? Quando você olha e fala assim, mas eu estou sem força para orar, eu estou sem força para ler a Bíblia, eu estou sem força para fazer o meu devocional. O que será que está acontecendo? Muitas vezes não estamos percebendo que a nossa fé está sendo ali bombardeada. Não esperamos mais o dia do encontro. Com quantos cristãos você conversa acerca da volta de Jesus? Você pode me dizer? Na sua rotina, no seu dia a dia, no seu café da manhã. Com quantos você já conversou a respeito do retorno do Senhor Jesus? Queremos falar de tudo da palavra de Deus, das bênçãos, das novidades, nas promessas. Podemos falar de tudo, mas não falamos do retorno do Senhor Jesus. Muitos não estão esperando mais. Muitos nem param mais para esperar acerca do encontro. E sabe o que começam a fazer? Começam a cuidar das suas próprias vidas, dos seus próprios interesses. Basta eu ir na igreja, fazer tal coisa, eu vou cuidar da minha vida que eu ganho mais. Você nunca ouviu isso? Infelizmente, existem pastores, líderes, profetas, pessoas ungidas, pessoas que eram ativas na casa de Deus, que falam, você quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, eu vou cuidar da minha vida. Nunca ouviu falar disso? Pois é. Essas coisas estão trazendo abatimento nesses tempos. E quero convidar você, abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 4. E nós veremos o que foi que Pedro escreveu acerca disso. Os dias estão difíceis e a tendência é ficarem cada vez piores. Talvez você olhe e fale assim, mas a pastora que está falando isso agora. Poxa vida, mas olha o que Pedro disse, dizendo, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Naquela época já existiam pessoas que falavam isso. Já existiam pessoas que já estavam desacreditando do retorno, desacreditando que havia necessidade de se preparar, que havia necessidade de cultivar a fé, para que ela cresça e se desenvolva dentro de si. E isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo porque nós não sabemos quando será o momento que o Senhor virá. Não sabemos qual será o dia, não sabemos qual será a hora. E se fosse agora, como o Senhor nos encontraria? As alianças que fizemos, os votos que fizemos, como estão? Aquilo que para Deus são pilares, aquilo que para Deus são edificações que não podem ser movidas, como o casamento, a família, como estão?
Se ele voltasse agora, como nos encontraria? Aqui eu quero caminhar para concluir com vocês e trazer a memória de que a fé, ela é a garantia do encontro com o Mestre, mas é a fé em Cristo Jesus. Uma fé verdadeira em Cristo Jesus é a nossa garantia do encontro com Ele. Porque quando Ele veio à Terra, Ele veio em busca de fé. E quando Ele voltar, Ele voltará em busca dela. Porque esse é o alicerce da salvação. Ninguém pode ser salvo sem fé. Ninguém pode se aproximar de Deus sem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos crer. E é tempo de nós olharmos para dentro de nós e refletirmos como está a nossa fé. Será que está tão forte ao ponto de nada nos abalar? Será que está tão firme ao ponto de nos levar a abrir os nossos lábios e declarar palavras firmes para que toda oposição, ação do maligno, toda montanha saia de um lugar e parta para outro? Ou será que nós estamos com ela abatida, com esse pilar já obstruído dentro do nosso interior? Entenda, o Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Sangue que foi derramado na cruz do Calvário, por amor de nós. Ele não desiste. Ele não lança fora. Mas toda decisão, Ele colocou em nossas mãos. Toda decisão, Ele nos concedeu. Estar aqui hoje foi uma decisão sua. Estar conectado foi uma decisão sua. Ouvir a palavra. Mas é tempo de pararmos e refletirmos como anda a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele se preocupava muito acerca dos seus filhos na fé, acerca daqueles que, pela graça do Senhor, ele pôde levar a palavra, pôde anunciar ali as boas novas de Cristo Jesus. Mas ele escreveu algo grandioso para esses dias, para os dias finais. E eu creio que é uma grande e poderosa instrução para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Coríntios, capítulo 16, verso 13. E eu vou pedir para você se colocar de pé com a sua Bíblia. Na palavra do Senhor nós temos instruções poderosas para a nossa permanência, nosso crescimento, nosso desenvolvimento. E nós aprendemos o quanto nós precisamos perseverar, não é verdade? A fé gera perseverança. E aqui eu quero te trazer uma pergunta. Coloca o teu dedinho na Bíblia e olhe para mim. Tá difícil perseverar? É a fé que gera perseverança. Então tem alguma coisa errada com a fé. Tá difícil ali permanecer, persistir. Os pensamentos e os sentimentos que vêm são de desistência? Quero trazer essa instrução. Há algo de errado com a fé. Entendem a importância de nós pararmos e refletirmos?
Não passe apenas os olhos por cima de você e por você estar dentro da casa de Deus ou por você estar ouvindo uma palavra. Não apenas afirme e se tranque dizendo eu tenho fé. Não há nada de errado com a minha fé. Porque os olhos do Pai passam sobre nós e são mais profundos do que os nossos. E às vezes nós estamos sofrendo porque não conseguimos perseverar, não conseguimos permanecer, estamos lutando, sofrendo com determinadas situações e não entendemos que pode estar ligado ao contexto da nossa fé. Como está a coluna da sua fé? Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 16, verso 13, diz assim: estejam vigilantes. Perdão. Deixa eu verificar aqui. Um minutinho. Alguém falou? 13? Digitei errado. 1 Coríntios, irmãos, eu digitei errado, me perdoem. 1 de Coríntios 16, verso 13. Perdão. Diz assim: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Essas são as instruções que Paulo traz para que nós possamos viver nestes dias de tribulação e de dificuldade. Estejam vigilantes. Os bombardeios virão, os ataques virão, e qualquer um de nós pode ser pego desatento. Permaneçam firmes aonde? Na fé. Não deixe esmorecer a sua fé. Sejam corajosos, não se deixem entristecer ou intimidar. Tenham coragem. E sejam fortes, determinados. Porque aquele que vos chama é aquele que vos guarda. E é aquele que opera tudo em nós. Amém? Aí no seu lugar, levante suas mãos, feche seus olhos, quero orar com você. Precisamos que o Senhor opere essa obra em nós, que Ele nos dê força para sermos restaurados e que vivamos aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então aí no seu lugar, comece a dizer: Senhor, como eu estou? Apresente ao Senhor suas desistências. Se essas desistências estão fora dos padrões do Senhor, entendam, amados, uma coisa é desistir do mundo e das coisas que te levam ao mundo. Outra coisa é você conhecer os padrões de Deus e estar sendo bombardeado em todo o tempo para desistir daquilo que o Senhor te deu por herança. Aquilo que é bênção de Deus para a tua vida. Peça ao Senhor nesse momento que Ele venha trazer restauração e que Ele venha te fortalecer para permanecer firme na fé, para que esta coluna esteja firme em sua vida e assim a salvação seja certa. Levante suas mãos aos céus. Deus bendito e glorioso, nós te exaltamos, te bendizemos, te engrandecemos nesse momento. Tu, somente Tu és Deus, Senhor. E nós te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor, na Tua grandeza. Nos humilhamos perante a Ti, porque Tu és soberano e poderoso. Tão maravilhosamente fizeste tudo, Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, para estabelecer a Tua igreja. E o Senhor mesmo foi quem nos atraiu, para que fizéssemos parte do corpo vivo de Cristo Jesus. Por isso colocamos nossas vidas agora diante da Tua presença.
Colocamos cada vida aqui, cada vida em casa, Senhor, diante de Ti. Passa, Senhor, os Teus olhos e sonda, Senhor, os corações do Teu povo. Visita, Senhor Deus, cada situação com que o Teu povo tem passado, Pai. Oh Senhor, aquilo que tem vindo para enfraquecer a fé, para intimidá-los diante da Tua presença, aquilo que tem ofuscado o brilho do serviço, da dedicação, aquilo, Senhor, que tem tomado o lugar da Tua presença. Oh Deus querido, quantas vezes, Senhor, dedicamos-nos a outras coisas, nos aplicamos o nosso tempo em outras coisas, ao invés de buscar a Ti. Pedimos perdão, Senhor, neste momento, Pai. Pedimos perdão por tudo aquilo que nos tem conduzido para distanciamento de Ti. E por não sermos mais aqueles que sonham, aqueles que oram, que profetizam, aqueles que galgam, Senhor, não somente a Tua palavra, mas serem, Senhor Deus, canais da Tua presença nesta terra. Clamamos, Pai, para que o Senhor nos perdoe quando não fazemos do nosso lar um ambiente santo e purificado. Quando nossas conversas, Senhor, são mais, Senhor, acerca dos nossos afazeres do que quanto nos dedicamos a Ti e o quanto resplandecemos e respiramos da Tua presença. Perdoa-nos, Pai, quando o primeiro amor foi deixado para trás e o envolver dos Teus braços, Senhor, foi transformado apenas em uma visitação ritual em dias determinados e horários determinados. Perdoa-nos, Senhor, agora. Resplandece o Teu rosto sobre nós. Traz a Tua misericórdia sobre a Tua igreja. E leva-nos ao despertamento dos dias que se aproximam, Pai. Porque não sabemos, Senhor, não sabemos como será e quando será, mas o Senhor com certeza virá e nós queremos ser achados de Ti. Quebra de sobre nós os grilhões, Pai, os grilhões da frieza espiritual, os grilhões do abatimento, Senhor. Rompe de sobre nós, Senhor, a mesmice e a indignação, Senhor, que tantas vezes vem apenas, Pai querido, por causa daquilo, Senhor, que nós queríamos que acontecesse e ainda não ocorreu no tempo que esperávamos. Oh Espírito Santo de Deus, Tu que é aqueles que acrescentam em nós a fé, Tu é que é aqueles que têm o poder de multiplicar em nós este dom. Clamamos a Tua ação nesta noite. Visita-nos agora. E vem, Senhor, e remove toda a poeira da nossa fé. Remove, Senhor, toda ferrugem. Arranca todas as traças que estão corroendo o nosso interior e a nossa fé cristã. E traz um renovo. Acrescenta, Senhor, em nós a fé nesse momento. Faz de nós, Senhor Deus, aqueles que não se intimidam, aqueles que não se calam, aqueles cuja voz é profética e anuncia a sua vida, que anuncia que é tempo de cura, de restauração, que é tempo de preparação. Não queremos, Senhor, adormecer e amanhecer da mesma maneira, mas pedimos que o Teu toque venha sobre nós nesta noite. Pedimos que o Teu toque venha sobre nós nesta noite, Senhor. Quem além de Ti conhece as veredas do nosso coração, Abba? Caminha por elas, Pai. Caminha por elas e desvia-nos das tortuosas. Desvia-nos, Senhor, de todo o caminho mau que possa ainda, Senhor, existir dentro do nosso coração.
aplana diante dos nossos pés, como a tua palavra nos promete, o caminho reto para que caminhemos, para que vivamos, Senhor Deus, de acordo com o teu desejo e o teu coração, para que nossas vestes, Senhor, espirituais sejam verdadeiramente purificadas e renovadas, para que o Senhor nos encontre, Senhor, preparados. Coloca dentro de nós, Pai, clamamos, Senhor, como nunca. Coloca dentro de nós temor de Ti. Temor de Ti, Senhor. Para que então possamos, Senhor, ver o início da sabedoria em nossas vidas. Que possamos temer e tremer novamente diante da Tua presença, Pai. Porque quem é como Tu, Senhor? Quem será como Tu? Quem pode se comparar a Ti? Nem na terra, nem nos céus e nem em nenhum outro lugar. Não há ninguém que se assemelhe. E quem poderá fugir da Tua presença, Senhor? Aonde estivermos ali, o Senhor estará. Pai, como um dia o Senhor nos aceitou, como um dia o Senhor nos acolheu, hoje como filhos, como crianças, nos colocamos diante de Ti, Abba. Nos acolhe em Teus braços, Pai. Derrama, Senhor, sobre aqueles que têm feridas em sua alma, o Seu bálsamo curador. Aqueles que ficaram confusos por causa das experiências que viveram no passado e que deixaram com que isso ofuscasse o brilho da Tua presença, Senhor, e a alegria de servir a Ti. Oh, Pai, estende a Tua mão e traz cura nessa noite. Remove o peso, Senhor Deus, de sobre os ombros e traz o alívio que vem por Cristo, e que possamos aprender dEle, que possamos nos aproximar dEle, que possamos crer com toda a intensidade do nosso ser, toda a nossa força, determinação e coração, que Ele segue sendo o nosso Salvador e não há outro, e que não há nada mais importante do que estar em Sua presença, do que verdadeiramente estar aliançado com Ele. Pai, que a Tua restauração seja sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Que sejamos levados, Senhor Deus, a um tempo de rendição completa diante da Tua presença. Que sejamos levados, Senhor Deus, a um retorno da busca no meio das madrugadas. Que sejamos levados, Senhor Deus, ao choro, Pai, diante da Tua presença de alegria, de contemplar, Senhor, a Tua face e os Teus feitos. Que sejamos levados, Senhor, novamente, Pai, ao transbordar, Senhor, diante de Ti, de fé e de esperança. Cremos que o Senhor segue sendo o Todo-Poderoso. Cremos que o Senhor Jesus é o único Salvador. Cremos de todo o nosso coração que fomos feitos casa e habitação do Santo Espírito de Deus. Cremos no poder da comunhão e da unidade. E cremos que todo louvor e toda adoração pertencem única e exclusivamente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Por isso declaramos, você pode levantar as suas mãos e dizer: a partir de hoje, eu me levanto
como filho de Deus, nesta autoridade, para ser vigilante. Declaro que eu permanecerei firme na fé do meu Senhor Jesus Cristo. Declaro que serei corajoso e que nada, nenhuma ação das trevas, nenhuma ação intimidadora do mundo me intimidará, e que eu caminharei firme e forte, porque é na alegria do Senhor que eu me fortaleço. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.